tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. A neuroplasticidade pode ser definida como a capacidade do cérebro se modificar em resposta a estímulos ambientais. Então veja que é um conceito bem amplo, né? Qualquer estímulo ambiental, se eu abro um livro para ler, se eu estou aqui conversando contigo, se a gente está trocando ideias sobre um novo conhecimento, se eu tenho um encontro afetivo, se eu tenho uma experiência traumática, se eu peguei o voo e eu tenho uma pane no avião e eu passo a desenvolver então uma reação traumática, tudo isso leva a modificações no funcionamento cerebral. Alguns anos atrás, até o fim do século XX, a gente dizia que neuroplasticidade era uma propriedade do cérebro infantil ou do cérebro em desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. Hoje não. Hoje a gente entende o cérebro como um órgão dinâmico, é um órgão que se modifica o tempo todo. Qualquer estímulo ambiental é capaz de modificar o cérebro. Então esse encontro nosso aqui, esse bate-papo, nós vamos sair daqui diferentes depois desse encontro. Então nós modificamos, nós criamos novas sinapses, novas redes neurais, e em função da neuroplasticidade. Então a neuroplasticidade é a mudança, não sei se essa palavra é certa, mas é a mudança física mesmo no cérebro que acontece. Física e funcional, né? Não apenas de física de estrutura, mas de função também. Tá? Porque o meu cérebro pode passar a funcionar diferente. Não tem uma mudança física, mas eu posso ter uma mudança de funcionamento do cérebro. Tá? De função bioquímica, de função elétrica do cérebro. Tá? Isso muda muito a nossa compreensão, principalmente em relação ao envelhecimento. Que era aquela história assim, que o idoso não é capaz de aprender outras habilidades, ou que o idoso, muitas vezes o envelhecimento cerebral era visto como uma fase de declínio cerebral, de declínio de funções cognitivas. Hoje a gente não usa mais esse termo. O envelhecimento é uma fase de modificação das funções cognitivas. Como qualquer faixa etária. Então a infância tem características de funcionamento cerebral próprias, a adolescência, o adulto jovem e o idoso. Todos eles têm características cerebrais específicas daquela idade. Então a gente sabe, por exemplo, que a memória do idoso ela pode ter um desempenho pior do que a memória do adulto jovem ou a memória do jovem. Mas em outras funções, como planejamento, pensamento abstrato, reconhecimento facial, nos testes os idosos saem melhores do que os jovens. Cara, isso é muito interessante. É muito interessante. Então criar estratégias, análise, julgamento, essas funções cerebrais, essas funções cognitivas, os idosos têm uma performance melhor do que os jovens. Então eu não posso falar mais o idoso é uma fase de declínio cognitivo. Não existe isso. É uma fase de modificação cognitiva. Porém, modificações cognitivas ocorrem em qualquer faixa etária. Cada faixa etária tem as suas funções cognitivas específicas, suas características próprias de funções cognitivas. Por exemplo, o adolescente é bem típico. O adolescente é muito mais impulsivo. Ele toma decisões rápidas. Às vezes ele acerta, mas às vezes ele erra. Ele é muito mais susceptível à adição ao vício à rede social, ao vício a jogos eletrônicos. Né? O idoso não. O idoso ele pondera muito mais. Ele é capaz de ter um raciocínio, tomar as decisões de forma cuidadosa, de forma cautelosa. Ele não tem mais essa impulsividade. São características diferentes. Um é melhor do que o outro? Não. São características. Eles funcionam de forma semelhante, de forma diferente. Mas não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Talvez para algumas funções, para algumas tarefas, eu preciso de alguém mais impulsivo, menos rígido, com uma personalidade mais fluida. Para outras tarefas, não. Eu preciso de alguém mais cauteloso, alguém que preze pela segurança, alguém que cheque passo a passo, rotinas, protocolos, procedimentos. Verdade. Então, são características cerebrais de cada faixa etária, de cada indivíduo. E o aprendizado? Eu já ouvi falar que depois de uma certa idade o aprendizado fica mais difícil. Não tem relação. A capacidade de aprendizado persiste, graças à neuroplasticidade, porque o cérebro é capaz de se modificar. Porém, você pode ser necessário o uso de estratégias diferentes, aprender coisas que te tocam mais emocionalmente. Né? A nossa memória ela é alimentada por experiências de vida e por alguns fatores que estão associados à memória. Por exemplo, a emoção. Né? A gente guarda mais na memória aquilo que nos toca mais emocionalmente. Outra questão são as narrativas. Por exemplo, se eu te der para você memorizar uma lista de palavras, você vai ter um determinado desempenho. Se eu coloco essa mesma lista de palavras te contando uma história, qualquer história, você memoriza essa lista de palavras de maneira muito mais fácil. O ser humano tem atração por narrativas. Isso, um poema, por exemplo.
E uma outra fator é local, né? O cérebro guarda os locais. Então, por exemplo, eu posso te perguntar assim, aonde você estava, vamos supor, uma data importante aí, quando começou a pandemia, onde você morava, você nunca vai esquecer isso. Verdade. Outros fatos você pode esquecer. Tá? Outras características aí do que aconteceu durante a pandemia, você vai esquecer. Mas essas 3 questões, local, emoção e... me fugiu agora da memória. Narrativas, esses 3 fatores, eles ajudam o funcionamento da memória. E aí a gente vê assim que a publicidade já aprendeu isso, né? Porque quando eles criam lá a narrativa da história de alguém, do produtor que vende a fruta tal, o suco orgânico, e a publicidade conta uma história do cara, ele já aprendeu isso, porque a narrativa atrai o ser humano. Volto àquela questão, cérebro social e cérebro simbólico. Você se identifica com a história do seu Paulo José, que plantou o alimento orgânico que você vai consumir, e você se identifica com o símbolo de tudo isso. Do homem trabalhador, do homem honesto, do homem do campo, e você compra porque você quer levar isso para casa. Entendeu? Verdade, total isso. Às vezes Você quer se identificar com aquilo, você traz um pouquinho daquilo para casa. É muito verdade isso. Eu vejo... Eu sou muito assim, cara. Eu sigo uns caras no YouTube, por exemplo. Se o cara que eu admiro, que faz coisas que eu admiro, usa, sei lá, uma marca de relógio X, eu vou ter tendências a comprar aquela marca. Sim. Cérebro social e cérebro simbólico. E o cérebro rudimentar aí que você não vai controlar, porque o cérebro rudimentar te manda o estímulo, compre. O córtex pré-frontal, que no seu caso aí você é mais novo, ele está terminando o amadurecimento, ele é refém desse estímulo do cérebro rudimentar, ele não consegue controlar. Se você falar isso, você contar essa mesma história pro seu avô vai falar assim, você é maluco, não vou comprar isso nunca. Porque ele tem o cérebro frontal muito mais habilitado para controlar esse impulso do cérebro rudimentar. Eu não vou comprar isso, não é porque você vai ter o mesmo relógio do cara que você vai ser semelhante a ele. É verdade, né? Faz total sentido. Total. Mas eu não controlo. Pois é, mas é a sua característica. É característica. Não é o certo ou errado, são características, entendeu? Entendo. Então, o jovem adulto, o adolescente, ele tem menos... Eu não sei se a palavra vai ser certa também, mas ele tem menos atividade do pré-frontal? Na verdade, isso tem relação com as fibras de mielina. O sistema nervoso é dividido basicamente em substância cinzenta, que são as áreas que não são mielinizadas. A camada de mielina é que a gente chama de substância branca. São áreas que protegem a célula nervosa, o neurônio, né, que é a célula nervosa. As células mielinizadas, elas têm uma condução elétrica muito mais rápida, que ela faz uma condução saltatória. O estímulo elétrico vai saltando de ponto em ponto. Enquanto a célula não mielinizada, a condução elétrica é contínua, então ela é mais lenta. A região pré-frontal, as regiões frontais do cérebro, são as últimas áreas que mielinizam. E elas são as responsáveis pelo controle dessas áreas mais rudimentares, mais antigas. Então, por isso que o adolescente é mais impulsivo. Porque ele não tem o controle, ele não tem a condução neural no tempo necessário, no momento correto para controlar seus impulsos. Então, ele é muito mais explosivo, ele compra mais impulsivamente, ele toma decisões de maneira mais impulsiva, mais rápida. E para mielinizar, é só com a idade mesmo? Ou dá para treinar isso, sei lá? Não, com a idade e com o treino, com aquela questão que a gente falou dos estímulos ambientais. Mas é um processo natural que você faz com a idade. Desde que a pessoa tenha condições alimentares saudáveis, aí, principalmente ingesta de gordura, porque a camada de mielina é uma camada de gordura. Por isso que a gente utiliza muito suplementação de ômega 3, que é uma gordura essencial, né, um ácido graxo essencial, que a gente precisa ingerir para a gente ter uma camada de mielina adequada. Então, o desenvolvimento cerebral ele depende muito da ingesta de gordura. E aí, novamente, você volta para a África, para os nossos ancestrais. O que os caras alimentavam? Carne, gordura. Né? Não estou falando que hoje a gente precisa. Talvez hoje o consumo excessivo de carne vermelha também não é benéfico para o cérebro. Né? A gente deve buscar outras fontes de gordura. Né? Gordura vegetal, outras fontes de gordura animal. Mas é essencial que tenha ingesta de gordura também, principalmente na fase de desenvolvimento cerebral. Quais são o que exatamente acontece no cérebro nessas mudanças da infância para a adolescência? Por que às vezes a gente fala, nossa, 3 anos atrás eu era tão idiota, tão burro? É a neuroplasticidade, né? Principalmente em relação ao lobo frontal, aos lobos frontais, né? A região pré-frontal, que é em relação à capacidade de planejamento, de aprendizagem, de foco de atenção, de prestar atenção. Né? Então, tudo isso se modifica ao longo do tempo. Tá?
Agora, essa questão de que você disse, eu era mais inteligente, eu era mais burro, isso depende da habilidade que está sendo analisada. Porque provavelmente você se tornou mais hábil em determinada tarefa, em determinada habilidade, mas em outra habilidade o seu desempenho não vai ser o mesmo. Faz sentido. Entendeu? Você trocou aí habilidades ao longo do tempo, que é aquilo que a gente estava falando que acontece naturalmente ao longo do tempo. Faz total sentido. Total sentido.